Oi pessoal, sou o Lucas Leite e esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Hoje nós vamos falar sobre as relações entre Estados Unidos e Cuba. Para falar sobre esse assunto, nós chamamos um especialista, alguém que tem inclusive um lugar de fala, porque cubano, que é o Alfredo, nosso amigo querido. Muito bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Lucas. Eu sou professor de Relações Internacionais na UNAERP. Estou terminando agora meu doutorado, inclusive espero terminar esse mês. Minha tese de doutorado é justamente sobre esse tema de relações Estados Unidos-Cuba, especificamente os últimos anos, 2014, a aproximação deles. Legal. Então, pessoal, já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas e da Fernanda do canal vão aparecer aqui embaixo. Então, Alfredo, conta pra gente contextualizar o período atual, né? Vamos falar um pouquinho também dessa relação com Obama, que talvez tenha sido o período com maior profundidade de detalhes e de questões novas, né? Como começou esse processo? Como é que Obama já olhava para Cuba em termos da campanha, por exemplo? Bom, a aproximação do Obama é a primeira mudança efetiva da política externa dos Estados Unidos para Cuba desde 1959, quando a Revolução estourou, né? E o Obama, ele pegou a situação de Cuba no período pós-Bush, onde o Bush, interessado com a questão da guerra ao terror, né, voltado para o Oriente Médio, e Cuba sendo aquele inimigo antigo do comunismo, da Guerra Fria, um negócio que já tinha ficado no passado, ele meio que colocou o tema de Cuba na geladeira, literalmente, congelou as relações totalmente e os países ficaram muito distantes e não tinha diálogo. Ele, inclusive, restringiu visitas de cubano-americanos para Cuba, que era uma coisa que em alguns governos anteriores ainda era possível, né? Familiares iriam visitar, porque lembrando que o embargo para Cuba não é só um embargo econômico, os cidadãos americanos não podem ir para Cuba também. É um bloqueio total, é para não entrar dinheiro em Cuba, né? E essa foi a situação que Obama encontrou. Pensando assim em eleições, né? O Obama tinha que ganhar o sistema eleitoral americano, o sistema de colégio eleitoral, e a Flórida, com 26 colégios eleitorais, é um polo importante de você ganhar. A Flórida, geralmente, ela é republicana, né? Tem o hábito de votar republicano. Só que o Obama enxergou na Flórida a oportunidade de conseguir os votos dos cubanos americanos, uma coisa que é muito estranha para democratas. Porque, geralmente, os cubano-americanos, eles têm a tradição de serem republicanos, porque os republicanos são mais linha dura com o governo do Castro e tal. Só que os cubanos que foram para os Estados Unidos no começo, que foi a primeira geração, eles eram muito antirrevolucionários no sentido de serem anticastristas, de quererem uma reversão total, de quererem que o governo do Castro desmoronasse, né? E esse tinha sido o perfil dos cubano-americanos até os 2000, porque eles foram os primeiros cubanos a tirarem a cidadania, portanto terem poder de voto, e também começaram a se eleger representantes políticos cubano-americanos nos Estados Unidos desses grupos. Então eles tinham esse interesse muito forte em manter uma linha dura com Cuba, né, em ser bem intransigente com Cuba. Os cubanos, né, foram chegando novas gerações. Essas gerações já vinham de um contexto econômico. A gente que nasceu em Cuba já no contexto da Revolução, então tem outra cultura, está acostumado com outra realidade, não vem daquela elite econômica que eram os primeiros cubanos, e eles vinham especialmente por conta de questões econômicas, porque depois que a União Soviética acaba, Cuba entra numa crise econômica muito forte, porque o embargo dos Estados Unidos ele se estende, ele não deixa nenhum outro país do mundo comercializar com Cuba, porque senão eles também são penalizados, né, por default. E então a ilha fica com desabastecimento, aquela situação que a gente está vendo hoje na Venezuela, por exemplo, é uma situação que está em Cuba faz muito tempo, né? Então os cubanos vão para os Estados Unidos justamente por questões econômicas. Lá já tem uma comunidade cubana, eles estão meio que mais ou menos ambientados, mas eles não têm esse interesse político, né? A gente tem que derrubar o Castro tem que morrer, o Castro tem que, né, ser fuzilado e tal. Eles são um pouco mais de boa. E esses novos cubanos começam a ter uma preferência por poder ter em contato com Cuba. O cara que saiu em 1959, a família dele é de 1959.
Então, em 2000, ele não tem mais muita família em Cuba, não tem muitos laços em Cuba. É um cara que perdeu as coisas em Cuba, né? Que teve propriedades confiscadas, etc. e tal. O cara que saiu depois do período especial, que é quando começa a crise econômica forte, nos 90, a família dele tá lá. A mãe dele tá lá, os irmãos dele estão lá, amigos dele estão lá, então para ele é interessante voltar. O que o Bush faz? O Bush, nesse período de congelamento, porque ele estava com outras coisas, sendo republicano e atendendo esses interesses republicanos mais linha dura com Cuba, congela tudo isso, restringe. Então os cubanos que querem voltar para Cuba dos Estados Unidos podem ir a cada 3, 5 anos, né? Então eu mesmo tenho parentes que saíram nessa época. Meu tio, ele teve uma filha em Cuba, ele foi embora, acho que um mês depois de ter uma filha, foi ver a menina quando ela tinha 5 anos. Então, assim, foi muito tempo sem ver a própria filha, né? Então, os cubano-americanos que estavam na Flórida, quando o Obama assume, eles já tinham interesses um pouco mais flexíveis. Não de, tipo, aceitar o Castro, mas de você poder ir para Cuba, você poder mandar dinheiro para sua família em Cuba, né? Porque dinheiro que os cubanos mandam para os familiares em Cuba ajuda eles a se sustentarem lá. Porém, é dinheiro que você acaba colocando na economia cubana. Então, para os linha dura, você está meio que abastecendo o governo do Castro, então isso é ruim. O Obama vê essa situação, o que ele faz? Ele vai discursar na sede da Fundação Nacional Cubana-Americana, que é o grupo de interesse especial cubano mais antigo nos Estados Unidos, mais conservador, só que daí ele fala assim: a gente vai manter o bloqueio, a gente vai continuar fazendo política para que Cuba passe por uma transição democrática, respeite os direitos humanos, tenha liberdade de discurso, aquela velha retórica de sempre, né, tradicional, que todo político tem que fazer com Cuba, os americanos especialmente, porque a briga deles é ideológica, nesse sentido de eles não são uma democracia plena igual a nossa e eles têm que mudar as coisas para serem, né? Então manteve a retórica, a linha dura, porém disse, mas a nossa política ela tá desatualizada e eu acho que um bom caminho para a gente promover essas mudanças no governo cubano é a gente permitir o contato povo a povo, cubano com cubano. Então o cubano que está nos Estados Unidos com liberdades econômicas, se ele puder ir para Cuba, ele vai influenciar o cubano que está lá dentro para ele pressionar o governo. Por aí vai. Então ele começou fazendo uma promessa de campanha que agradava os dois lados, né? Agradava os conservadores, porque ele não ia deixar de ter o embargo, né? Falou que ia manter o embargo, ia manter as políticas, etc. e tal, e agradava os mais flexíveis, porque eles iam poder viajar para Cuba, etc. e tal. Resultado, Obama ganha na Flórida. Significa que foi o voto cubano-americano que fez ele ganhar? Não necessariamente. Porém, as pesquisas mostram que ele foi bem no voto cubano-americano, tanto em quem é declarado republicano quanto em quem não é, né? Lembrando que nos Estados Unidos o voto é facultativo, você tem que convencer o cara a ir votar, né? Então, quem vai votar porque a pessoa tem interesse que aquele cara seja presidente mesmo. O Obama eleito começa em 2009 e a gente tem uma situação nova em Cuba também. O Raul Castro, ele estava sendo presidente interino desde 2006, quando o Fidel se afastou por motivos de saúde. Lembrando, Fidel Castro estava no poder desde 1959. Não necessariamente na posição de presidente, uma curiosidade, mas como líder em geral. Mas em 2006 ele se afasta como presidente, entra o Raul. E em 2008 ele se afasta definitivamente e o Raul entra definitivamente, oficialmente, como presidente. Então a gente tem um cenário onde Cuba também está com uma cara nova. E apesar de lá em 59 o Raul ter sido visto pelos americanos antes de Cuba virar comunista, etc. e tal, o Raul em si ter sido visto como comunista linha dura e o Fidel como o cara flexível, agora em 2008 era o contrário, porque o quê? Você tem todos esses quase 50 anos de Fidel Castro sendo linha dura e o Raul no backstage. Então o Raul ele é o cara da articulação e tal, então teoricamente ele é mais flexível, né? Teoricamente. Então entra o Obama nesse novo cenário e ele entra com esse discurso de vamos ter uma política mais flexível, vamos buscar, né, atualizar a nossa política, porque ela não tinha dado certo, sem mudar, né, sem estremecer muita coisa. Outro fato importante, nesse ponto, 2009, os Estados Unidos estão isolados na América Latina com relação a Cuba, né?
Eles conseguiram lá em 60 tirar Cuba da OEA e agora em 2000 isso era uma política velha de Guerra Fria, etc e tal. Só os Estados Unidos insistem em que Cuba tem que estar fora da OEA. O Obama enxerga, né, que os Estados Unidos têm perdido influência na América Latina e talvez esse fosse um caminho, né, para você chegar lá. Outro ponto do ponto de vista de RI interessante nesse caso é a questão da Venezuela, né? A Venezuela está se tornando, nesse momento ela é um líder regional, Hugo Chávez, importante porque tem recurso. Cuba está próxima da Venezuela, porque para Cuba sair do período especial grave, ela encontrou um parceiro no Hugo Chávez, né? Então Cuba está próxima da Venezuela. A maior parte dos governos líderes regionais da América Latina são de esquerda. Onda rosa, né? Onda rosa, então eles são simpáticos, de certa forma, ao governo cubano. O governo cubano não é mais o governo da crise dos mísseis, né? O pivô dos inimigos comunistas. Ele é só um governo de esquerda, né? Um antigo governo de esquerda que tem resistido muito tempo, né? Você melhorar um pouco as relações com Cuba implica em você melhorar um pouco também suas relações com a América Latina, por consequência, né? E usar esse gancho dessa relação cubana com a Venezuela é uma questão importante. Os cubanos, não sei se no vídeo da Carol isso foi falado, eu acredito que não, mas os cubanos têm uma relação muito íntima com o serviço de inteligência venezuelana, né? Então, assim, ter uma boa relação com Cuba tem diversos variáveis aí de RI que a gente pode pensar em considerar, né? Uma pergunta, né, que o pessoal faz: por que o Obama foi normalizar só em 2014, se ele entrou em 2009 com um discurso teoricamente mais moderado, né? Logo em 2009, apesar do discurso moderado, e lembrando, ele ainda estava atendendo esses interesses dos cubano-americanos mais linha dura, a gente também tem a seguinte situação: tem cubano-americanos no Congresso dos dois lados, republicanos e democratas. E os dois lados cubano-americanos são anticastristas, são linha dura com Cuba, independente de eles serem republicanos ou democratas. Então, dentro do próprio partido do Obama, a gente tem alguns que são totalmente contrários a você ter flexibilizações com Cuba. Ele começa cumprindo o que ele prometeu para os cubano-americanos de aumentar as remessas ao exterior e permitir que eles viajem para visitar a família com mais frequência, só que para por aí. E logo em seguida, o USAID tinha enviado o Alan Gross, que era como se fosse um porta-voz do USAID, uma missão para levar a tecnologia para os cubanos, etc e tal. Só um parêntese, que a USAID é o órgão que ajuda envio de remessas de recursos ou de ajuda oficial ao desenvolvimento. Isso. A partir dos Estados Unidos para outros países. USAID, né? Isso, para ajudar. Só que a USAID estava com um programa desde o Bush, que depois eles vão discutir se isso era certo ou não, de ficar enviando questões de tecnologia de internet para Cuba. Por conta do bloqueio, por conta até da própria característica do governo, de ser mais centralizador, etc e tal, é um país bastante ilhado. E naquela época a internet era um negócio, um recurso raro lá em Cuba, né? O governo cubano detecta que os caras estão utilizando esses programas do USAID, o Alan Gross lá em Cuba, ele vai 4 vezes e tal, para cooptar blogueiros, tipo a Ioane Sanches, né, que ficou famosa, veio pro Brasil, depois procurei sobre ela, blogueiros em Cuba, anti-governo. Então é como se fosse uma sabotagem, né, de certa forma. Eles estão financiando atividades subversivas em Cuba, e o Alan Gross, como pivô, cidadão americano em território cubano fazendo aquilo, vai preso por atividade subversiva estrangeira, né? Interferência no governo local, questão de soberania. Isso meio que mata as possibilidades de você ter relações, né? Apesar do Raul ser mais moderado, apesar do Obama ser mais moderado, isso é um impeditivo. Então isso meio que congela um pouco as relações entre os diálogos entre os dois, só que enquanto isso, o governo do Raul Castro ele vai tendo boas relações com a Espanha, e não só com a Espanha, mas com a Igreja Católica. Na verdade, com a Espanha sempre teve relações, porque, né, Cuba, colônia da Espanha. E entre a Igreja Católica e a Espanha, o governo cubano entra num consenso para começar
a soltar alguns prisioneiros políticos lá dentro, a permitir algumas manifestações de oposição que não permitiam, como as damas de branco, que são esposas de prisioneiros políticos. E isso é visto pelo governo Obama como um ato de boa-fé, né? Uma diminuição na intransigência com a oposição cubana por parte do Raul Castro. Antes, né, da gente passar para o próximo mandato do Obama, a próxima grande coisa que acontece, depois dessas sinalizações do governo cubano, de um pouco mais de flexibilização com a oposição, é uma nova visita do Jimmy Carter a Cuba. Por que eu digo nova? Porque o Jimmy Carter visitou em Cuba em 2002, quando Bush era presidente, para tentar estabelecer uma diplomacia de diálogo e tal. Lógico que o Bush cagou e andou para a visita do Jimmy Carter. Lembrando também que o Jimmy Carter, né, ele foi presidente americano reconhecido pela questão dos direitos humanos, exatamente, da democracia e tudo exatamente. mais, né? E desde então ele tem sido essa pessoa que tenta lutar que tenta fazer isso. o diálogo, né, fazer a mediação, a ponte. Fato curioso, eu conheço autores que atribuem a falha do Jimmy Carter em se reeleger graças ao fracasso dele em lidar com a situação do Porto de Mariel em 1980, que foi quando o governo cubano falou assim: vocês querem ir embora daqui, dissidência? Então, americanos, venham buscar eles e a gente manda embora todo mundo. Só que o que Fidel Castro fez? Ele abriu a cadeia, os cubanos vinham em barco dos Estados Unidos buscar os parentes e o Fidel Castro enfiava mais 10 presidiários e 5 pessoas que estavam internadas no hospício e mandava de volta para os Estados Unidos. Isso. Tem um discurso em que o Fidel fala: nós demos a descarga da latrina cubana na Flórida, né? Então alguns autores dizem que o Jimmy Carter não conseguiu se reeleger porque ele não lidou bem com esse êxodo de cubanos de 1980. Só uma curiosidade. Interessante. Mas ele tem essa relação próxima com Cuba, tanto é que durante o governo dele ele também tentou estabelecer alguns diálogos por trás, né, dos panos para tentar ter uma relação um pouco mais normal com o país. A crise de 1980, do êxodo, não foi culpa dele, foi um processo interno de Cuba, que eram gente dentro de Cuba que estava se movimentando para ir contra o governo e o governo decidiu mandar eles embora. Então o Jimmy Carter, ele vai para Cuba de novo, lá ele conversa com o Raul e o Raul fala para ele: a gente tem interesse em ter boas relações com os americanos, né, em ter um diálogo normal, a gente sempre teve, mas a política, a linha dura dos Estados Unidos sempre impediu isso, porque é uma política que, além de tudo, não reconhece a legitimidade do governo cubano, né? Além disso, o Raul vai promovendo algumas pequenas mudanças em Cuba para aumentar um pouco da iniciativa privada, né, de pequeno porte. Agora os cubanos que saíram de Cuba podem voltar tranquilamente, né? Então o país está com uma situação doméstica um pouco diferente e Jimmy Carter volta com essa positiva. Quando ele volta, ele é recebido pela Hillary Clinton, ele propõe, para resolver a questão do Alan Gross, que os Estados Unidos terminem com esse programa da USAID, que seria, na verdade, um programa subversivo, né? A Hillary Clinton passa o briefing dela pro Obama e eles continuam fazendo o que eles estavam fazendo. Óbvio. Ex-presidente não é presidente, né? E secretário de Estado, nesse caso, também não. Bom, a gente pode, nesse caso, mais ou menos fechar o que foi representativo no primeiro governo. Vem a segunda campanha. Na segunda campanha eu fiz muita pesquisa sobre ela e eu encontrei pouquíssimas menções a Cuba, porque já existiam muitas pesquisas que diziam assim, que os cubanos americanos estavam, não só os cubanos americanos, mas também os americanos estavam ok com as mudanças que o Obama tinha feito para Cuba, né? De ter menos restrições de viagem, de ter mais remessa de dinheiro e tal, então tava beleza. Então assim, em time que tá ganhando você não mexe. Então o Obama não mencionou muito a questão de Cuba na segunda campanha, porque já estava positivo, ganhou de novo. Aí a gente tem uma questão, ele sendo reeleito, ele não pode não mais ser reeleito, né? Então pronto, ganhou a reeleição, garantiu o que tinha que garantir. E em 2014 vem a questão da normalização. Então, o que isso faz a gente pensar? Por que ele começou em 2014 a normalização, sendo que alguns oficiais do governo dele diziam: não, a gente estava pronto para normalizar desde 2008. É o governo cubano que não quis. Será que o governo cubano não quis?
O governo cubano fala que ele quer ter boas relações com os Estados Unidos, apesar da retórica, né, o inimigo imperialista e tal, mas ele fala que ele quer ter boas relações desde a década de 80. A normalização, vamos falar sobre o que ela é, né? Normalização de 2014. 17 de dezembro de 2014, ou como alguns cubanos dizem, 17D, né? É o dia em que tanto o Raul quanto o Obama foram para a TV nacional dos dois países e falaram assim: a gente vai mudar as relações de Cuba e Estados Unidos para uma relação mais próxima, vai reabrir as embaixadas. O Obama falou assim: eu vou fazer tudo que tiver meu poder para normalizar a política externa dos Estados Unidos para Cuba. Porém, o embargo existe e eu proponho ao Congresso que avalie o embargo como uma política obsoleta. A gente está tentando isso faz 50 anos, não mudou nada em Cuba, né? Então, ele faz o movimento de normalização como resultado de negociações secretas. Então, é só no 17 de dezembro que ele anuncia para qualquer pessoa pública que aquilo estava acontecendo. Então, desde que ele foi reeleito até 2014, estavam tendo negociações secretas entre duas comissões, entre a comissão cubana e a comissão americana. Só que ninguém sabia, nem o legislativo, nem o próprio partido do Obama, né? Só o círculo mais próximo dele. Então é uma iniciativa unilateral do ponto de vista do governo americano, do ponto de vista só do federal, né? do governo Obama executivo. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que ia ter oposição. Apesar de pesquisas públicas, né, públicas que eu digo, com o povo americano, mostrarem que eles realmente não acreditam que sim, o embargo é uma política obsoleta, que não que eles sejam a favor do governo Castro, mas eles acham que o embargo não funciona, eles querem os americanos que não estavam na Guerra Fria, com medo dos mísseis explodirem eles querem ir visitar o Caribe, querem visitar as praias de Cuba, né? Tem gente que quer investir dinheiro, né? Em Cuba, empresas querem investir dinheiro. Turismo cresce muito, né? Turismo em Cuba. O meio que Cuba encontrou, depois que a União Soviética caiu para angariar dinheiro, foi o turismo. Foi a primeira grande mudança que o Fidel fez nos anos 90, que foi permitir resorts estrangeiros se estabelecerem lá, resorts espanhóis, relações cubano-espanhol. O povo americano está disposto a uma mudança nos Estados Unidos, mas o governo não, porque os cubanos americanos, principalmente, que estão envolvidos na política desde a década de 80, como cidadão e como político, a base eleitoral deles é uma base tipo de gente que realmente quer derrubar o governo Castro, etc. e tal. Então, ele sabia que ele ia enfrentar muita oposição. Além do mais, ele ia mexer com um negócio que era gigante. Você mudar uma política de 50 anos, né, uma estratégia de 50 anos, é uma quebra de paradigma. Sim. Então, qual que é o resultado disso? Apesar das pesquisas apontarem uma boa aceitação pública, a gente nunca tem como ter certeza do futuro, né? Então, ele faz isso só depois de ser reeleito. Inteligente. Né? Ele tá correndo algum risco? Ele vai perder o quê fazendo isso? Além disso, primeiro mandato, o Obama tinha maioria no Congresso Democrata. Beleza? Segundo mandato, a maioria do Congresso era republicana. Eles iam barrar qualquer coisa que ele fizesse, né? Eles iam fazer a oposição que a oposição tem que fazer. Então, assim, menos por menos, né? Tanto faz. Então, ele faz, a partir do segundo mandato, a iniciativa unilateral, né? Que dentro dos poderes executivos, ele realmente, dentro do que está no Congresso, na lei do embargo, que o secretário do Tesouro, que é subordinado do presidente, pode fazer para flexibilizar o embargo, ele mandou o secretário do Tesouro fazer, né? Ele permitiu que você pudesse ir visitar Cuba com algumas autorizações do governo, mas agora os americanos podiam ir visitar Cuba com muito menos restrições, né? Ele, em 2015, tanto ele quanto o Raul, eles reabrem as embaixadas. Os prédios que foram fechados em 1960, eles sempre existiram, né? Eles sempre foram propriedade de um e do outro país. Então, o Obama reabre as embaixadas, aponta o embaixador, o Senado não aprova o embaixador. Então, o embaixador está lá sem ser embaixador. Ele é o diretor da embaixada, mas ele não é embaixador porque o Senado não aprova. Então é só para mostrar como essa unilateralidade é importante nessa quebra de paradigma, né, de política externa dos Estados Unidos. Ele visita Cuba, primeira vez que um presidente visita Cuba desde 1927, se eu não estou equivocado.
conversa com o Raul, pessoalmente eles dão um coletivo de imprensa juntos. Ele muda a posição dos Estados Unidos na OEA para que Cuba volte a se fazer parte. Apesar de Cuba já estar fora da OEA desde 1960, Cuba não tem interesse de voltar para a OEA. Porque a saída deles foi articulada dos Estados Unidos, então para eles a OEA é um órgão instrumental dos Estados Unidos para promover o interesse deles. E Cuba, nesse meio tempo, especialmente a partir dos anos 2000, ajudou a Venezuela a promover esses movimentos outros movimentos de integração regional, ALBA, UNASUR, que você falou, CELAC, tá? Que são movimentos menores, não todos vão para frente, mas enfim, é melhor do que você ficar na OEA, que para Cuba não tinha serventia nenhuma. Além disso, o Obama tira Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo. Tá? Ela estava lá desde a década de 80, numa época em que terrorismo era considerado alguns movimentos de emancipação, tipo o ETA na Espanha, o IRA na Irlanda. Então o terrorismo tinha uma conotação um pouco diferente, era mais um movimento político de insurgência política que tinha certo apoio popular, né? Então Cuba foi colocada lá naquele contexto. Mas quando o terrorismo vem a ser a guerra ao terror, né, que é aquele terrorismo fundamentalista que não é tão político no sentido de tomar o poder, mas é mais de atacar alicerces de poder dominante, Cuba estava meio que mal colocada ali, né? Então ele tira, que também é um ato de boa-fé, está dentro das prerrogativas do Executivo, que é o Departamento de Estado, né? Pela primeira vez também em muitos anos, lembrando, o embargo ele existe desde a década de 60. Ele foi transformado em lei entre 92 e 96, por duas leis diferentes, né? Efetivamente em 96. De lá para cá, na ONU, Cuba sempre entra com um recurso, não só Cuba, mas ele entra com um recurso de ser contra ao embargo, né? De extinguir pelo fim do embargo, na Assembleia Geral. Acho que talvez na última década, todo mundo vota a favor desse recurso para acabar com o embargo, menos Estados Unidos e Israel. Né? Oh, que surpresa. Menos Estados Unidos, todo mundo é tipo unânime, menos Estados Unidos e Israel. Quando o Obama muda essa posição, muda a estratégia, Estados Unidos e Israel se abstêm. Então é uma votação unânime a favor da resolução para extinguir o embargo, com duas abstenções do principal ator, né? Israel, seguindo o principal ator, faz parte do jogo de barganhas, né, de RI deles. Uma crítica que eu acho que vale fazer. Teoricamente, dentro do desenho institucional americano existe a ordem executiva, né? E a ordem executiva está acima de qualquer lei. Teoricamente, com uma ordem executiva, você passa por cima de uma lei. Há controvérsias? Inclusive, quando eu questionei alguns oficiais do governo Obama sobre isso, eles meio que conversaram, não, o governo Obama segue a lei, não sei o que, como se não existisse a ferramenta legal, né? A gente está fazendo tudo o que a gente pode fazer para normalizar. Então, por que eu estou dizendo isso? Talvez, por ordem executiva, ele poderia levantar o embargo totalmente. Vamos supor que ele tivesse feito isso. O Congresso talvez ia... O custo político é muito alto. O custo político é alto, porque é o presidente usando o poder máximo dele, né? Uma prerrogativa extrema, imperial, né? Imperial, uma prerrogativa quase imperial, né? Tem se tornado, inclusive, praxe no governo Trump e também no governo Obama foi muito utilizado. Foi né? utilizado, né? Esses dois governos têm mostrado muito esse uso dessa ferramenta. Exatamente. Então, já não bastasse toda a unilateralidade da decisão por normalizar com Cuba, se ele ainda tivesse usado essa prerrogativa imperial dele para tirar o embargo, né? Ele estava apelando por uma iniciativa coletiva de todos os órgãos do governo para mudar a política de Cuba. Outra coisa, ele fez a parte dele. Se a parte dele não deu certo, porque o outro lado não fez a parte dele, ele sai com o legado dele. Em 50 anos, ele é o primeiro presidente que muda as coisas. Bom, e aí a gente tem um governo, então, mais moderado, mais progressista nesse sentido, que é o governo Obama. Porém, nós temos a eleição do senhor Donald Trump. E aí nós sabemos que as coisas mudam um pouquinho. E aí? Durante a campanha era uma incógnita, né? O que podia acontecer, porque a alternativa ao Trump era a Hillary. A Hillary já tinha sido secretária de Estado do Obama, então a gente esperava uma continuidade, né? Apesar dela, no primeiro mandato do Obama, ter sido
um pouquinho mais rígida em relação à questão de Cuba como secretária de Estado. Mas a expectativa era que ela fosse dar continuidade ao processo da normalização. Durante tanto as prévias, né, do Trump quanto a campanha dele, ele deu muitos sinais trocados, como tudo que ele fez, né? Deu muitos sinais trocados sobre o que ele podia fazer com Cuba, porque essa abertura com Cuba abria Cuba para negócios americanos. Então o Trump defende a iniciativa privada, é um empresário, blá blá blá. Ele chegou a falar, podia abrir um hotel em Cuba, e inclusive existe uma controvérsia de que ele ilegalmente, né, por baixo dos panos, no final da década de 90, mandou alguém, ou foi ele mesmo, para Cuba para negociar a possibilidade de abrir um hotel lá em Cuba. No final das contas, quem que é o eleitor do Trump? É o público mais conservador, né? Então são os cubano-americanos mais conservadores. São os americanos mais conservadores, mais linha dura com ideias do passado, que tem essas convicções políticas mais tradicionalistas e tal. Então, quando os candidatos, né, vão discursar para o público cubano-americano, eles, por mais que esse público hoje tenha essa opinião mais heterogênea em relação a Cuba, eles têm que levar em consideração o poder político dos cubano-americanos mais conservadores, porque eles são, depois do lobby de Israel, eles são o segundo maior lobby em termos de dinheiro, de aporte financeiro, étnico dos Estados Unidos, né? Etnia cubano-americana, sei que a gente pode considerar isso uma etnia. Mas eles são um lobby muito poderoso, né? Eles têm vários grupos de interesse, think tanks, políticos, tanto que um dos opositores nas prévias dos republicanos, quem que era? Marco Rubio. Marco Rubio é cubano-americano, da Flórida, eleito por essa galera. Então o Trump tinha que estar nos conformes com os interesses daquela galera. Então no final já da campanha ele vai falar, olha, ele não fez tudo por prerrogativa do executivo, eu posso desfazer tudo por prerrogativa do executivo. Mas assim, como tudo que ele faz, deixa no ar, pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Antes de começar o mandato Trump, o Obama faz uma jogada de mestre, 6 dias antes dele sair e o Obama entrar. O que o Obama faz? Ele extingue uma política que o Bill Clinton criou para os cubanos, que é uma política pró-flexibilização, que é o pés secos, pés molhados. Lá na década de 90, quando teve a primeira crise da década de êxodo cubano para os Estados Unidos, o Clinton criou essa lei para meio que regular os cubanos que vinham em balsas, né? Então, se o cubano vem numa balsa de forma ilegal para os Estados Unidos, for pego em alto mar, ele é retornado para Cuba com o compromisso de que o governo cubano não vai retaliar. Agora, se ele chegar nos Estados Unidos e pisar em pé seco, né, pisar em terra americana, ele automaticamente entra como se fosse um refugiado, enfim, o status dele vai ser eventualmente normalizado nos Estados Unidos. E o Obama extingue essa lei. Por que isso é importante? Porque o Trump, ele entre outras, a principal pauta, né, o jargão de promessa maior é o que? Build the wall. Então é uma pauta muito anti-imigrante. E essa política que o Obama extingue, ela é uma política anti-imigrante. Essa extinção, ela é anti-imigrante. Porque o que os cubanos faziam? Eles não tinham que ir só em balsa. O cubano ele ia para o México, ia lá na fronteira do México, que é seca, né, terra, chegava na guarita e falava, eu sou cubano, vim para ficar. Pela política do Clinton, ele podia ficar, porque é pés secos, né? Então o Obama, ele coloca essa pegadinha pro Trump 6 dias antes, porque ele está extinguindo uma política do Clinton, que é o marido da rival dele nas eleições, pró-imigrante, né? Que se ele reverter, ele vai estar trazendo uma política de volta do marido da candidata dele, que é pró-imigrante, ou seja, todo o contrário com o slogan de campanha dele, né? Então ele embanando o Trump aí nessa questão. Muitos cubanos, para interesses cubano-americanos, isso é ruim e é bom para os cubano-americanos conservadores. Isso é bom porque limita o tipo de cubano que está vindo, porque eles perdem a preponderância deles quando os cubanos são só imigrantes econômicos e não políticos, que é o que essa lei facilita.
para os cubano-americanos que ainda têm família em Cuba, que querem se reunificar, meio que dificulta o processo de imigração, né? Porque você tinha essa facilidade de imigrar legalmente, a legalidade de você imigrar legalmente, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia você precisa do visto, tudo certinho, né? E aí o Trump entra com essa situação. Os primeiros 6 meses de Trump, eu acho que ele não muda muita coisa, tá? A embaixada continua lá, continua sem embaixador, só que vai chegando, se eu não me engano, julho, a gente vai chegando a uns 6, 7 meses de Trump e acontece um negócio super bizarro. Os funcionários começam a passar mal lá na embaixada americana em Havana e são vários passando mal, sentindo uma dor de ouvido esquisita, uma dor de cabeça esquisita e o Trump começa, né, a administração do Trump começa a mandar eles de volta para os Estados Unidos porque eles estão muito mal de saúde. E eles começam a achar que tem algo a ver começam a alegar e publicamente tem algo a ver com o governo cubano. É uma situação muito esquisita, como se o governo cubano estivesse fazendo alguma coisa para que esse pessoal passasse mal dentro das casas deles ou dentro da própria embaixada, já que eles estão reduzindo staff, porque eles não substituem esse pessoal. Eles começam a exigir que o governo cubano reduza o staff deles em Washington também. Então, muitos cubanos que trabalhavam na embaixada cubana tem uma semana para voltar para Cuba, etc. e tal. E eles falam que o governo cubano, se não está por trás disso, que ele não está ajudando também, né? E qual que é a suspeita? De um suposto ataque sônico, um negócio super high-tech, Guerra Fria, um cara com um satélite na mão, mandando uma... apontando. Exato. Enfim, isso na época foi um bafafá, porque você estava criando, em cima de rumores e fatos muito suspeitos, uma tensão política que realmente tem um impacto, né? Um impacto de você retroceder a uma relação política ruim, né? Tipo, de inimizade mesmo. Tem um livro sobre a reaproximação diplomática que fala assim, Estados Unidos, relação, né, Cuba-Estados Unidos, from close enemies to distant friends, né? De inimigos próximos a amigos distantes, que é como ele enxerga essa reaproximação. E esse jogo todo que teve, ele meio que leva para outro lado, né? De repente eles envolvem a questão dos russos, né? O Trump está desde o primeiro mandato tentando se desvincular da Rússia, né? Então começam a falar de que talvez fossem cubanos com tecnologia russa, ou que os cubanos estivessem deixando os russos fazerem isso, ou que os russos estavam espionando os americanos com permissão dos cubanos e essa espionagem teve esse efeito colateral. Eu, na época, inclusive conversei com um acadêmico médico que estudava a weaponizing, eu não sei o termo em português, a instrumentalização em arma, né, de medicina, né? Como é que você faz armas, não de medicina, mas que atacam a saúde, não necessariamente armas biológicas, né, mas armas sônicas, por exemplo, que consigam afetar o cérebro humano. E ele tá estudando isso faz tempo, junto com os militares, e não existia uma tecnologia que fazia o que teoricamente estava acontecendo com o staff americano nos Estados Unidos. Em Cuba, exatamente. Então é uma situação muito estranha, muito conspiratória, né? Que tem muito a ver com essa questão Trump, Rússia, hackers, blá blá blá. Uma última coisa, né, que o Trump vai fazer nesse caminho de retrocesso com relação com Cuba é que ele muda aquela postura que o Obama tinha adotado na ONU de se abster da resolução contra o embargo. Os Estados Unidos voltam a votar contra a resolução, Israel vai atrás, como sempre, faz parte do acordo deles. Então a gente enxerga um retrocesso. Porém, ele não fechou as embaixadas, coisa que ele podia ter feito. Ele não necessariamente restringiu todas as flexibilizações que o Obama tinha feito, porque algumas flexibilizações mais tinham interesses privados, né? O Obama já tinha aberto
a possibilidade de empresas americanas de tecnologia da comunicação irem para Cuba, mexerem e se instalarem na infraestrutura cubana. Então você volta o bloqueio, você ferra o business deles. Então o Trump não faz uma reversão total, faz uma reversão pontual, né, que está de acordo. Agora vem as eleições. A Flórida é outro lugar onde o Trump tem que ganhar também. Os cubano-americanos têm, ainda que hoje o governo americano seja um governo mais conservador e tal, ainda que seja assim, os cubano-americanos ainda têm aquela preferência heterogênea, né? Tem gente que é a favor de ter uma relação um pouco melhor com Cuba, que essa divergência ideológica do governo não é tão importante, tem gente que não. Né? Então, dois interesses diferentes a serem atendidos. E uma última coisa é a questão da Venezuela. Né? Cuba ainda é um país, tem uma relação muito próxima com o governo central da Venezuela. Tá? Eles ainda apoiam o Maduro e eles ainda ajudam o Maduro com a questão de inteligência. Bem ou mal, o governo americano reconhecendo o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, quem de fato tem o poder executivo do ponto de vista de RI é o Maduro. A representação na ONU é o embaixador do Maduro. Então, Cuba ainda tem tem um amarre com a Venezuela que importa para os Estados Unidos de certa forma. Né? O Trump agora ele vai concorrer a ponto, né, que um dos principais candidatos para ir contra ele seria o Joe Biden, que é vice do Obama, né? Foi vice do Obama no caso, e portanto seria totalmente favorável a dar uma continuidade à política de aproximação do Obama. O outro possível candidato é o Bernie Sanders, que dos candidatos americanos é o mais pró-Cuba, no sentido de reconhecer o governo cubano, né, em sua questão de legitimidade, autodeterminação dos povos, etc. e tal. Ele já há muitos anos, desde a década de 90, por isso que ele é visto como um socialista, né, porque ele estava disposto a reconhecer um governo que sempre, nos olhos americanos, foi ilegítimo, foi um governo que tinha que sair, de certa forma, né? Então o Trump ele tem essa situação aí. É esperado que haja uma reversão total com Cuba? Talvez, se a situação na Venezuela escalonasse ao ponto de vista de ter uma intervenção americana, isso teria um efeito colateral em Cuba, né? Respingasse em Cuba. Porém, como eu disse, muitos interesses americanos já estão em Cuba. Então, você mexer com isso, né? Os americanos agora podiam viajar para Cuba. Ele restringiu um pouco as permissões de viagem, mas eles ainda podem ir. Então você acaba mexendo com o interesse do seu próprio eleitorado. É isso, então vamos ter que esperar essas próximas eleições dos Estados Unidos. Vão ser bem conturbadas. A gente tem, não sei, eu já perdi a conta de quantos candidatos democratas tem, né? Tem Elizabeth Warren crescendo agora, o Beto O'Rourke, e tem o Trump do outro lado. E a Flórida virou um swing state. Virou. Né? Tem essa coisa agora de ficar muito imprevisível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais, Alfredo. Obrigadíssimo. Não, eu que agradeço a oportunidade. Que é isso. E espero voltar aqui para falar de coisas um pouco mais simpáticas, né? Sim, nós já combinamos aqui. O Alfredo vai voltar para falar de outras coisinhas. Não me convidando, mas já me convidando. Sim, e será um prazer enorme. Então, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Que é ferrenhamente. Que eu achei na web. Foi o meu? Foi o seu? Acho que foi o seu. Sério? Posso ver o que é? Foram vindo novos cubanos de outros contextos, então era o pessoal. The Cuban National Football Team is controlled by the Associación de Cuban National Football Team. Mano, do que você tá falando? Eu tô falando muito, não tô achando você falar. Não, tá tranquilo. Tá. A gente deu liberdade total. Tá, mas se você quiser... Não, tá tranquilo, você que é o especialista. Tá. Ideias do passado. Desculpa. Imagina, pode ser à vontade. Não, todo respeito. Não, gente, desculpa, é só porque a questão de ideias do passado é Cuba como inimigo comunista.